Olá, agora no Conexão Poder, o nosso entrevistado é o secretário de Justiça de Mato Grosso, Vitor Hugo Brusolato. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Poder. Eu sou Ana Cristina Vieira, Márcia Matos. Vamos juntas conduzir essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, poder falar um pouco do trabalho da Secretaria de Justiça, mostrar para a nossa sociedade o que está sendo feito nessa área, no sistema penitenciário e do socioeducativo. Então eu agradeço a vocês pela oportunidade, muito obrigado. 2025. Como o senhor avalia o ano de 2025, considerando que nós tivemos muitos desafios, o Brasil como um todo, em relação a facções criminosas? Recentemente a gente teve acesso a uma informação trazida pelo desembargador Orlando Perry, em uma reunião ali na Assembleia Legislativa, e essa pesquisa traz que Mato Grosso lidera nacionalmente em municípios sob influência de organizações criminosas. De 142 municípios mato-grossenses, 92 teriam a presença de facções criminosas. Isso reflete, sem dúvida, no sistema penitenciário. Como é lidar com essa realidade no estado de Mato Grosso? Olha, Ana, nós tivemos um ano de 2025 de muito trabalho. Foi o primeiro ano da Secretaria de Justiça aqui no nosso estado. Essa pasta tão importante para que a gente possa fortalecer as políticas do sistema penitenciário e também do sistema socioeducativo. Então foi um ano, principalmente no início, no primeiro semestre, de implantação da Secretaria. Com essa implantação vem muitos desafios de você estruturar essa pasta tão importante dentro do contexto da segurança pública aqui do nosso estado e do nosso país. Então nós tivemos os 4 primeiros meses de implantação, de criação da parte sistêmica, engenharia, parte de TI. Então foi um ano de muitos desafios. Eu costumo dizer que a gente estava trocando o pneu do carro com o carro em movimento, porque de forma concomitante, apesar da necessidade de implantação de uma secretaria que já nasceu muito grande, a gente tinha que já entregar resultados, principalmente diante dessa triste realidade social, que infelizmente não é uma realidade só do nosso estado, mas de todo o país, da presença das facções criminosas. Quando eu entrei, eu sou delegado de polícia, quando eu entrei na Polícia Civil aqui no nosso estado, não tinha facção criminosa. Então é num passado muito recente, que a gente tinha tranquilidade, trabalhei muito tempo no interior, as pessoas dormiam ali com a janela aberta, conversavam com os vizinhos na rua, Infelizmente a realidade é outra, em razão da presença das facções criminosas em todos os municípios, principalmente no interior do estado, causando todo esse temor na sociedade. E o nosso desafio, nós nascemos com esse desafio. Nós nascemos com o programa Tolerância Zero às Facções. A Secretaria de Justiça ela nasceu com esse programa lançado pelo governador Mauro Mendes. Então, o nosso objetivo, enquanto pasta de Estado, de uma secretaria, é muito claro, é muito objetivo. Um enfrentamento às facções criminosas. Lembrando que as facções, elas nasceram dentro das unidades prisionais. Elas cresceram nas unidades prisionais. Então, portanto, nós temos esse grande desafio de fazer esse enfrentamento e enfraquecer as facções num trabalho operacional, estratégico também, para que a gente possa fazer o enfraquecimento. E se me permite continuar, quando a gente fala de enfrentamento às facções, nós temos 2 pilares básicos e claros. Nós temos que, no trabalho da segurança pública, das forças policiais, identificar e prender o criminoso, o faccionado, e nós temos que criar, enquanto sistema penitenciário, ambientes que esse indivíduo vá cumprir pena, que a pena tem esse caráter punitivo. Obviamente que nós temos que respeitar a dignidade da pessoa humana, trazer condições, alimentação, saúde, estudo, ressocialização, mas nós não podemos esquecer do caráter punitivo. E lá no ambiente prisional, nós temos que criar condições para que esse indivíduo, esse líder de facção, ele não dê continuidade na sua atividade criminosa. Então tem que identificar, prender, e aqui o nosso estado a gente vê constantemente tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil em suas operações realizando prisão de faccionados
E dentro do sistema penitenciário, o nosso desafio é impedir a comunicação do crime. Pois é, e sempre a gente se depara com essas informações relacionadas a direcionamentos de atividades criminosas a partir de um preso que continua estabelecendo comunicação e continua tendo acesso ao celular, por exemplo. Quando nós começamos os nossos trabalhos lá, o grande desafio era esse. Então nós intensificamos toda a atividade operacional. No ano de 2025, nós fizemos mais de 1.200 operações nas unidades prisionais do Estado. Nós temos 41 unidades. Nós tornamos essas operações rotineiras no ambiente prisional. Todos os dias se faz uma operação dentro das unidades prisionais. Num primeiro momento, nós fizemos uma verdadeira limpeza, tirando esses objetos ilícitos, celulares, drogas, armas artesanais, identificamos pontos de fragilidade, indícios de fuga. Então nós fizemos nos 3 primeiros meses de 2025 essa verdadeira limpeza. E depois, obviamente, que nós fizemos um ajuste operacional das unidades, um ajuste também de equipamentos tecnológicos. Nós temos aí detectores de metais, nós temos equipamentos de raio-x, de scanner corporal. Nós fizemos um estudo e uma adequação do monitoramento eletrônico, do monitoramento, né, por vídeos nas unidades. Então nós fizemos um ajuste para melhorar a segurança, impedir que esses objetos ilícitos, principalmente celulares, ingressem nas unidades. E nós conseguimos, né? Nós tivemos um avanço significativo e nós tivemos uma redução, né? E conseguimos isolar grande parte de faccionados, principalmente de lideranças, com a estrutura que nós temos do raio de segurança máxima. Nós conseguimos a regulamentação através de uma lei estadual, de toda a dinâmica desse isolamento aqui no nosso estado. Então, nós avançamos muito nesse isolamento, nesse primeiro pilar, né, do enfrentamento às facções, que é prender e impedir que esse criminoso, que esse faccionado continue de dentro de unidades prisionais, continue a sua atividade criminosa, seja mandando, orquestrando crimes gravíssimos como homicídios, seja praticando golpes. Então, nosso desafio, né, obviamente que temos que sempre buscar o aperfeiçoamento, a melhoria, é isso que nós buscamos através de capacitação dos nossos servidores, dos nossos policiais penais, que fazem um trabalho silencioso, mas muito importante dentro da segurança pública aqui do nosso estado. Secretário, falando desses líderes de facção e da forma que eles são isolados, qual que é o diferencial aí de um preso comum e um líder de facção, o isolamento desse líder, de que forma que é, para que ele não venha a continuar a comandar o crime aqui fora? A gente pergunta até porque tem questão de visita íntima, tem questão de conversas com advogados que são ali privadas, né? Elas não são acompanhadas, não são gravadas, e a gente sabe que muitas vezes eles utilizam, né, desses benefícios para poder conseguir mandar os recados, digamos assim. Você impedir essa comunicação, nós conseguimos avançar muito através do telefone celular. As nossas unidades, hoje mesmo nós estamos fazendo uma grande operação em todas as unidades, para a manutenção dessa ordem, da segurança, da disciplina das unidades. Mas a comunicação é muito difícil, porque ele tem contato com familiares, tem a visitação, tem toda a assistência jurídica, né, não querendo generalizar, né, assim como nós prendemos alguns policiais penais no ano passado, né, nós não podemos generalizar e falar que todos os policiais penais são corruptos, que estão... A grande maioria são profissionais honestos, pais de família, que honram a sua missão, assim como o advogado, assim, né, como o Ministério Público, o Poder Judiciário. Mas infelizmente tem, é uma pequena parcela, mas tem. Então esse é o grande desafio, da gente impedir a comunicação através de diversas, né, várias possibilidades de comunicação que existe. O raio de segurança máxima que nós temos aqui é o raio 8 da Penitenciária Central, tem uma capacidade para 62 presos e a lei ela regulamenta que líderes de facção criminosas, identificados através das investigações da Polícia Civil,
através dos processos criminais, né, que esses líderes eles devem ficar nesses ambientes. São celas individualizadas, né, o banho de sol individualizado, ele não tem contato com outro preso, né, e tem toda uma limitação na visitação, né, não tem visita íntima, tem uma limitação até na assistência jurídica, no horário, né, então assim, são várias limitações que tem, impedindo justamente essa comunicação ilícita. Uhum. E o senhor é favorável àquela proposta de que os estados possam legislar nessa questão do cumprimento de penas? O senhor acha que conseguiriam colocar apenas o cumprimento de uma forma mais adequada, conforme cada caso? Eu tenho uma convicção que nós precisamos avançar, melhorar o nosso ordenamento jurídico, né? E nós temos sim, o Estado de Mato Grosso teria condições, né, de legislar e fazer uma legislação pertinente, adequada a essa triste realidade social. Eu penso que dentro de um Congresso Nacional, essa movimentação, essa atualização tão importante e necessária, ela não vai acontecer, infelizmente. Então essa possibilidade de abrir para os estados, para o estado de Mato Grosso, seria uma grande oportunidade de avançar, porque nós temos políticas públicas voltadas para esse enfrentamento, a exemplo do Tolerância Zero às Facções. Nós temos um sistema de justiça criminal propício para que a gente possa enfrentar esse câncer social que é a facção criminosa, né? Isso aí, infelizmente, reflete na vida do cidadão de bem, a atuação das facções criminosas. Então nós precisamos, dentro dessa realidade social, da realidade do que passa o momento político do Congresso Nacional, infelizmente, eu não vejo um cenário positivo para que a gente possa fazer uma renovação do nosso ordenamento jurídico, uma política pública séria, né, de enfrentamento às facções criminosas dentro de um cenário nacional. As facções criminosas, elas têm uma estrutura muito mais aprimorada, sendo espaços de penitenciários, né, espaços prisionais de ressocialização. Então, secretário, de fato, não é um espaço de ressocialização, especialmente para as facções criminosas. Então, dentro desse primeiro pilar de enfrentamento às facções, nós temos que impedir a comunicação dentro do sistema penitenciário, prisão e impedir a comunicação. Dentro de uma outra base de enfrentamento às facções, o que nós temos que fazer? As forças de segurança, o Estado, o enfraquecimento. Como que se faz esse enfraquecimento? Financeiro. É o que as operações da Polícia Civil vêm realizando. Em todas as operações você vê sequestro de imóveis, bloqueio de valores em contas bancárias, buscando a descapitalização, o enfraquecimento financeiro dessas facções. E dentro do sistema penitenciário, o que a gente tem que buscar no enfraquecimento, nesse segundo pilar? É justamente a ressocialização. E a ressocialização que a gente está dentro do nosso planejamento, ele primeiro, separar quem é faccionado, né, dificilmente ele tem interesse em sair desse mundo do crime, né? Essa é a grande realidade, porque ele já está envolvido, ele já tem, mas obviamente que nós temos que criar ambientes para dar essa oportunidade, é o que nós estamos. Então nós estamos buscando a divisão, quem é faccionado, quem não é, qual a facção que pertence. Aquele que é faccionado, o Estado hoje dá condições de capacitá-lo, de estudo, para que ele saia do mundo do crime, e dentro dos ambientes prisionais, a gente cria estrutura para aquele que não é faccionado, ele não ingressar nessas facções, ele estar separado, para que ele possa realmente, a gente dar a oportunidade dele capacitar, dele ter uma profissão, dele estudar, e quando ele sair, ele tem uma oportunidade. E nós temos um trabalho muito interessante que é realizado através da nossa Fundação Nova Chance, que esse egresso, né, essa pessoa que está saindo do ambiente prisional, ele já sai com emprego, ele já sai com a sua carteira assinada, né? Nós temos aqui várias empresas que já são parceiras do sistema penitenciário, do Estado, da Secretaria de Justiça, onde a gente já consegue, no ambiente prisional,
já colocar essa pessoa no mercado de trabalho e já sai contratada por parte dessas empresas que são parceiras, que têm uma parceria com o Estado. O Estado oferece essas oportunidades, mas na sua avaliação, como que o senhor vê o interesse desses presos em aproveitar essa oportunidade, buscar realmente a ressocialização? É um nível muito baixo, um percentual muito baixo? Olha, nós temos até um percentual muito assim até elevado. 1/3, né, das pessoas privadas de liberdade, dos presos, estão participando aqui no nosso estado de alguma atividade, né, seja numa capacitação, seja numa frente de trabalho. Essa frente de trabalho aqui no nosso estado, ela acontece dentro das unidades prisionais e fora. Então é intramuro e extramuro. Obviamente que nós temos que cumprir a legislação, a lei de execução penal, ela regulamenta, né, a atividade laboral extramuro, nós precisamos de um cuidado todo especial. Até porque vira e mexe, alguns aproveitam e fogem. Exatamente, né? Justamente por conta da atuação das facções criminosas. Então nós temos que fazer uma avaliação do perfil desse preso que vai sair para trabalhar, se ele tem um trabalho de inteligência também muito importante para ver se ele é faccionado, porque se ele for faccionado, a probabilidade dele sair, dele fugir é muito alta. Então existe toda essa avaliação. E não sendo hipócrita e não fugindo da sua pergunta, para a pessoa que está cumprindo pena, muita gente falhou, né? Para ela cometer um crime, ter o julgamento, estar lá, né, em cumprimento de uma pena, a sociedade falhou, o Estado falhou em algum momento, a família falhou, a religião falhou, né? Então não posso chegar aqui e falar que o sistema penitenciário vai recuperar todas as pessoas. Infelizmente não é essa a realidade, mas nós estamos dando e ofertando cada vez mais, buscando principalmente fazer com que essas pessoas trabalhem, tenham uma ocupação, não fiquem ociosos, né, nesses ambientes prisionais, para que ela tenha uma ocupação, para que ela tenha uma oportunidade, uma capacitação, estudo. Isso nós ofertamos. Mas a grande realidade, né, é que muita gente falhou, por isso que essa pessoa está cumprindo uma pena no ambiente prisional, né? Então, temos muitos desafios como sociedade, trabalhar muito na parte preventiva, né? Porque infelizmente se a pessoa está lá, é porque muitas instituições falharam, né? Secretário, as facções criminosas cada vez mais têm atraído pessoas com idades ainda na infância, na adolescência, muitos jovens, e aí tem o socioeducativo. As facções criminosas também ficam rondando aquele adolescente que está ali no socioeducativo. Como é feito esse trabalho para que ali, naquela idade da adolescência, possa de fato ter um novo recomeço? Muito importante a sua pergunta, porque a gente fica muito no sistema penitenciário, mas nós temos que cuidar dos nossos jovens, né, das crianças, dos adolescentes. Então, a atenção nos adolescentes que estão em unidades do socioeducativo é muito maior, né? Existe uma assistência psicológica, social, muitas atividades educacionais, também frentes de trabalho. As nossas unidades são muito mais ativas, né? O adolescente ele tem atividade do momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir. Principalmente porque é nessa idade que a gente tem que tirar do mundo do crime, porque senão já é tarde, né? A gente precisa trabalhar muito nesse campo preventivo, nessa parte que o ser humano está em desenvolvimento, né? Ainda está conhecendo a realidade do mundo, buscando o seu caminho enquanto ser humano, enquanto homem ou mulher, né? Então nós estamos ali para um cuidado muito especial, uma atenção muito especial para que essa pessoa, esse adolescente, possa sair dali livre das garras das facções criminosas. E esse adolescente, em sua maioria ali, são adolescentes relacionados a atos infracionais vinculados a facções criminosas? Sim, 60%, né, dos adolescentes que estão em unidades prisionais são por atos infracionais praticados com vínculo à facção criminosa. São crimes graves. Para um adolescente, em razão
do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, para ele ficar internado, ele tem que praticar um ato infracional muito grave, né? Então, são casos já críticos que chegam para nós, e aí, né, quando tem essa internação, que, né, o juiz da Vara da Infância e Juventude determina a internação tanto provisória quanto definitiva, são casos graves que requerem toda essa atenção especial. E, secretário, em relação à redução da maioridade penal, qual a sua opinião? Olha, eu sou convicto, né, como eu disse, que nós precisamos mudar. Esse debate, ele é amplo, né, eu acho que ele tem que acontecer, nós precisamos mudar. Mas eu acredito que nós precisamos, no lugar de defender se vai reduzir a menoridade, se vai... o que vai acontecer com relação a isso, nós precisamos tratar com efetividade. A pessoa que cometeu um ato infracional ou um crime tem que ter a certeza que ela vai ter uma punição, e essa punição ela vai ser grave, ela vai ser severa, porque só assim que a gente vai conseguir mudar o comportamento de uma sociedade. É a certeza da punição, e essa punição ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer, a gente não pode ter essa sensação da impunidade, né? Nós temos que tratar as facções criminosas de uma maneira diferente, porque é uma nova realidade que o Código Penal, o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, não quando foi lançado, né, publicado, essas leis foram publicadas, não tinha essa realidade. Como eu disse no início da entrevista, num passado recente, não tinha facção criminosa aqui no nosso estado. Então, precisamos da renovação do ordenamento jurídico e, independente da discussão da redução da menoridade, eu acho que nós temos que ter penas mais duras e a certeza da punição. E aproveitando esse gancho aí dos menores, qual que é a sua observação? Esse número de menores infratores tem aumentado, e ainda com relação à crueldade dos crimes praticados por eles? Isso também tem aumentado, tem chocado cada vez mais? Olha, infelizmente, né, nós notamos sim o aumento da participação de adolescentes em crimes graves praticados por facção criminosa, né? As facções vêm causando todo esse temor da sociedade em razão da gravidade dos crimes praticados. Essa é a realidade. E a gente vem notando aqui no nosso estado, né, a presença, exemplo que aconteceu em Cáceres, né, recentemente, não só de adolescentes, mas de mulheres. Nós aumentamos demais a participação, a presença de mulheres nas atividades criminosas, e principalmente tentando ali ocupar posições, né, hierarquicamente avançadas nas facções criminosas aqui no nosso estado. Infelizmente, é uma triste realidade. Isso é estratégia já, porque a punição deles seria menor do que dos outros? Olha, eu acredito que no início foi sim uma estratégia, porque nós tivemos algumas decisões favoráveis a mulheres que eram mães, grávidas, né? Então isso foi uma estratégia, mas acabou criando um estímulo, né? Penso eu ali, e hoje é uma realidade social preocupante, e que nós estamos, né, obviamente, buscando alternativas para poder fazer esse enfrentamento, né? Impedir esse aumento da criminalidade. E com todo esse trabalho aqui no nosso estado, né, no programa Tolerância Zero, os trabalhos realizados no sistema penitenciário e no socioeducativo, mesmo com essa triste realidade, é importante a gente ressaltar que esse trabalho foi positivo, né? Ainda buscando ali os resultados de 2025, a avaliação que a gente faz de 2025 com a implantação da Secretaria de Justiça é muito positivo. Por quê? Nós conseguimos auxiliar a Secretaria de Segurança Pública, as forças de segurança, nós reduzimos todos os índices de criminalidade, dessa criminalidade violenta praticada por facções criminosas. Então, se a gente fechar lá os roubos, os homicídios, os latrocínios, nós tivemos redução de todos os índices criminais. Tivemos redução em algumas regiões de 90% de homicídios. Então, todo esse trabalho, apesar, né, que a gente não pode banalizar e acostumar
com essa atuação das facções, nós temos que buscar, o Estado tem que estar presente dentro e fora das unidades prisionais, é o Estado que manda, nós temos sim que buscar cada dia mais segurança, tranquilidade e paz para o cidadão de bem, né? Mas nós tivemos o ano de 2025 bastante positivo no avanço da segurança pública aqui no nosso estado. Secretário, um assunto que movimentou, né, as redes, as notícias, foi a questão dos mercadinhos. Afinal, como está o funcionamento desses mercadinhos? Como que o senhor avalia o funcionamento mesmo, a instauração desses espaços? No início, né, na implantação da secretaria, nós fomos contra, inclusive no projeto de lei que nós encaminhamos, foi para o fechamento do mercadinho e onde gerou toda aquela polêmica. E hoje, com a derrubada do veto, né, que proibia a presença dos mercadinhos, nós fizemos uma regulamentação do funcionamento desses centros de comercialização nas unidades prisionais. Então, nós estávamos vivenciando naquele momento uma triste realidade dentro das unidades, onde as facções utilizavam esses mercadinhos para se fortalecer financeiramente. Não sou eu que estou dizendo, isso apareceu em operações realizadas pela Polícia Civil, pelo GAECO, e nós precisamos, enquanto Estado, naquele momento, né, fazer esse enfrentamento. E nós fechamos, mas diante de todo o contexto que aconteceu, com a autorização através da Assembleia, né, Legislativa, permitindo a presença desses mercadinhos, nós fizemos uma regulamentação que essa comercialização funcionasse, a exemplo do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, que faz a comercialização virtual. Em ambientes virtuais, hoje não ocupam partes, né, espaços físicos das unidades prisionais, então toda essa comercialização não fica sob a responsabilidade do Estado. Existe a responsabilidade dos conselhos da comunidade, que tem presente em todas as cidades que possuem unidades prisionais. Essa gerência ela é feita por esses conselhos da comunidade, dentro de um decreto que regulamenta o funcionamento, acima de tudo com transparência, né, buscando que esse dinheiro, o lucro, todo o aparato dessa comercialização não fortaleça as facções criminosas. E isso, né, começou a ser implantado recentemente, tem alguns dias que começou a ser implantado, e nós estamos acompanhando para ver a efetividade dentro do decreto que regulamenta esse processo aqui no nosso estado. E os produtos ali inseridos? Os produtos, nós temos no decreto, a secretaria estabeleceu uma portaria descrevendo, né, com a descrição de todos os produtos, que são produtos básicos, né? Infelizmente a gente viu quando nós fechamos produtos aí, artigos de luxo, produtos desnecessários, né, dentro de um ambiente de cumprimento de pena, até colocando em risco a integridade, né, dos profissionais que trabalham nesses ambientes. Então nós fizemos um estudo, um levantamento, listamos esses produtos, que é o que os conselhos da comunidade devem lançar nesses ambientes virtuais. Nós tivemos uma decisão judicial ampliando um pouco desses produtos que são permitidos pelo Estado, e nós estamos aí tratando com a nossa Procuradoria do Estado, recorrendo para que prevaleça esses itens que foram lançados pela portaria da Secretaria de Justiça. Como é que o preso consegue fazer a compra? Nós temos no ambiente, né, dessa integração, só pode fazer a compra, né, dentro do decreto, aquele que tem autorização para fazer a visita. Então, para fazer a visita, existe já um ambiente virtual para fazer o cadastro de visitação daquela pessoa privada de liberdade. Então, nós temos, só pode ser cônjuge ou algum que tem alguma relação, um vínculo parentesco, né, uma relação de parentesco com aquela pessoa, e se tiver nesse item já permitido, ele pode fazer a compra. E, obviamente, que todo esse ambiente virtual, ele é muito transparente, é isso que a gente pediu no nosso decreto, que ele tenha transparência para que a gente possa fazer um monitoramento, o acompanhamento e verificar se as facções criminosas não estão
utilizando essa nova ferramenta para se fortalecer financeiramente. Obviamente que começou agora, né, nós estamos monitorando, acompanhando, para que a gente possa, obviamente, se isso acontecer, impedir. Secretário, qual que é hoje a população carcerária de Mato Grosso e assim, quanto que custa cada preso para os cidadãos? Olha, nós temos aí hoje, nós fechamos 2025 com aproximadamente 15.500 presos aqui no nosso estado e dentro de quando a gente fala do custo de um preso, né, cada um usa um critério, né? Às vezes um estado usa um critério, outro. Dentro do que a Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias, a Senapen, estabeleceu, isso é um dado público que está lá na Senapen, né, um preso hoje no Brasil custa em média em R$ 2.500, né? Obviamente que isso pode variar de estado para estado. Se o estado ofertar mais recurso, mais alimentação, se o estado ofertar tiver as vagas, né, não tiver em déficit em vagas, estiver dando assistência médica, assistência social, isso varia muito, mas em média, né, os critérios aí no âmbito nacional, um preso custa R$ 2.500. Bem acima do salário mínimo, né? Ou seja, é um custo muito alto para a sociedade trabalhadora, né? Que fica aí sobre os trabalhadores desse pagamento, né? Que a gente paga com os nossos impostos. Por isso que nós estamos aqui dentro do nosso planejamento, ampliar essa possibilidade do preso trabalhar. A gente criar e ampliar dentro das unidades prisionais. A exemplo que Santa Catarina está fazendo, nós temos aqui unidades que estão em construção, que a gente já vai adotar esse modelo, com fábricas, barracões, dentro das unidades prisionais, a gente estabelecer parcerias com a iniciativa privada, trazer as empresas para dentro do ambiente prisional. Nós, aqui no nosso estado, o preso constrói os presídios que são construídos, nós utilizamos 100% a mão de obra é utilizada de presos, 100%. Uhum. Né? Muitas escolas confeccionadas, fabricadas hoje no nosso estado, já está utilizando a mão de obra de presos. Casas populares também nós estamos utilizando mão de obra de preso. Nós temos algumas fábricas, empresas de transformadores elétricos que são utilizados, já estão dentro das unidades prisionais. Nós estamos aí na iminência de inaugurar uma grande fábrica no presídio feminino, que será utilizada a mão de obra de presas, né, de reeducandas, para confeccionarem, por exemplo, uniforme escolar aqui no nosso estado. O ano passado, nós confeccionamos em torno de 50 mil uniformes para a SEDUC. Esse ano, nós queremos dobrar. A previsão é para confeccionar dentro dessa fábrica que vai ser inaugurada 110 mil uniformes para a SEDUC. E nós queremos ampliar, fazer com que esse custo reduza utilizando a mão de obra, porque isso é economia para o Estado. Sim. É economia para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Infraestrutura, né? Nós temos várias parcerias utilizando a mão de obra. A gente quer ampliar e colocar em todas as unidades prisionais ambientes que presos possam trabalhar, reduzir esse alto custo que não é a realidade da grande maioria da sociedade, que não consegue fazer 3, 4 refeições por dia, que não tem ambientes dignos, né, para morar depois de um dia exaustivo de trabalho, assistência médica, exatamente, uma série de benefícios. Isso acaba revoltando ali muita sociedade. Essa mão de obra vinda dos presos como o senhor disse, em sua maioria aqueles que não são ligados a facções, né? Porque o que a gente observa cada vez mais aumentando a crueldade desses crimes, né? Os tribunais do crime, a gente, como imprensa, a gente acompanha aqui, a gente publica direto casos de assassinatos em que são decapitados, eximidos, muitas vezes.
Os casos de online. assassinato são transmitidos ao vivo, às vezes enviam até o vídeo para a mãe daquela pessoa que é assassinada. Esse indivíduo que pratica um crime cruel como esse, ele tem condições de ser ressocializado já na sua avaliação? Olha, infelizmente essa é a realidade, essa triste realidade. Né? Eu confesso que tem muitas situações que é muito difícil. A pessoa não quer, né, não quer sair desse mundo do crime, ela está amarrada, né, nas garras das facções criminosas. Então o que a gente precisa, todos esses crimes que você bem disse, e eu vi a sua expressão, é de revolta. Né? Nós precisamos endurecer as nossas leis, o nosso ordenamento jurídico para essa realidade, porque a realidade que você vive, que eu vivo, né, que a grande parte da população vê todos os dias, é de decapitação, é de criminosos arrancando o coração, entregando para uma mãe, matando pessoas inocentes. Essa é a realidade. Essas pessoas precisam de uma punição diferenciada. As mulheres assassinadas em Mato Grosso precisam de um tratamento diferenciado. Nós não podemos assistir isso e acostumar com essa crueldade. Cada dia que passa a gente vê um crime mais cruel. Isso. A gente não pode acostumar, enquanto sociedade, enquanto instituições, autoridades, servidores, a sociedade precisa mobilizar para a gente mudar essa triste realidade. Nós precisamos urgentemente de um ordenamento jurídico que tenha condições, né, de mudar essa realidade, mudar esse comportamento, porque é possível. Né? É possível com uma legislação firme, pelo mais cumprimento dura. da pena, né? Exatamente, nós não podemos dar benefícios para essas pessoas. Não podemos, o tratamento tem que ser diferente, tem que ficar isolado, tem que ter sim um monitoramento de toda a assistência, né, jurídica. Nós temos aí... Nesse caso, o senhor fala das visitas de advogados ali sendo monitoradas. Nesses casos, né? Nós tivemos agora, no estado de Pernambuco, no Ceará, nós tivemos agora... O Ceará, infelizmente, é um dos estados que vem sofrendo muito também. Sim. A exemplo, né, o Rio de Janeiro é um caso até à parte, mas nós tivemos ali Bahia, sofrendo muito com a atuação das facções, até muito pior do que nós aqui. Nossa realidade ainda é, diante dessa comparação com outros estados, o Ceará, e o Ceará, o estado lá adotou uma postura de líderes de facção criminosas, eles estão isolando, né, igual a estrutura que nós temos aqui, de um raio de segurança máxima, a estrutura que nós temos aqui no nosso estado é melhor dentro de uma segurança da ordem, da disciplina, de que muitos presídios federais. Então nós temos estrutura. E o Ceará conseguiu fazer um monitoramento, porque para impedir, evitar toda essa comunicação, que o criminoso, principalmente a liderança, consiga replicar a sua vontade, continuar sua atividade criminosa, né? Então conseguiu monitorar com áudio e vídeo esses ambientes, né, de isolamento de líderes de facção criminosa. E o STJ, semana passada, validou essa decisão lá do estado do Ceará, né? A Secretaria lá de Justiça, a Secretaria lá que cuida do sistema penitenciário, teve esse avanço, porque nós não podemos assistir tudo isso e ficar inerte enquanto cidadão, enquanto autoridades. Nós precisamos estar unidos, o sistema de justiça criminal precisa, como um todo, viver essa triste realidade, que infelizmente nem todos presenciam, vivenciam essa triste realidade, e mudar comportamento. Nós precisamos mudar a legislação e mudar a postura. Esses líderes de facção, nós precisamos de um tratamento diferenciado, precisamos de uma postura mais enérgica por parte das autoridades que estão dentro do sistema de justiça criminal. É possível implantar aqui em Mato Grosso esse sistema de monitoramento mais firme com relação a líderes de facção? Olha, é isso que nós estamos buscando. Tem alguma coisa já nesse raio? Nós mudamos a lei. Hoje nós temos uma estrutura e temos uma lei. Essa lei,
ela está sendo questionada que ela é inconstitucional. Então, nós estamos nesse processo de evolução. A gente precisa garantir que ela tenha aplicabilidade, porque essa é a necessidade que nós temos. Nós precisamos dar um tratamento diferenciado a esses criminosos, a esses faccionados que estão mandando arrancar a cabeça de pessoas inocentes, arrancar coração, destruindo famílias. E isso não está mais no ambiente criminoso. Não está só afetando aquilo, mas morreu porque era bandido. Está afetando toda a sociedade, está afetando o cidadão de bem, né? Comerciantes, que quantas vezes vocês anunciaram isso, nós avançamos muito graças ao trabalho dentro do programa Tolerância Zero, que quantos comerciantes que tinham que pagar uma taxa para a facção criminosa. Nós temos que dar um tratamento diferenciado a esses criminosos. Então nós temos uma estrutura, nós temos uma lei e a gente não consegue aplicar, nós precisamos da união das autoridades para que a gente possa mudar essa triste realidade. Porque quem está sofrendo é o cidadão, né? Quanto mais simples, nos bairros distantes, esse cidadão, essa pessoa que precisa, que trabalha o dia inteiro, que precisa de paz para chegar em casa, ter tranquilidade para poder descansar e não ficar preocupado com a segurança, se vai chegar em casa, se tem que chegar, se pode sair, que horas que pode sair. Então nós precisamos sim começar a debater, discutir e avançar principalmente com uma legislação. O ordenamento jurídico precisa mudar para que esses criminosos, esses terroristas, né, num sentido amplo do termo, não no sentido técnico da lei, mas no sentido amplo, que são terroristas, que causam assim, um terror em toda a nossa sociedade, possa ter um tratamento diferenciado. Nós precisamos, e se depender dentro do planejamento da secretaria, dentro do programa Tolerância Zero, nós vamos sim mudar essa triste realidade aqui no estado de Mato Grosso. Secretário, vários legisladores parlamentares estiveram aqui, né, no ano passado, defendendo a questão da necessidade, da urgência de discutir a prisão perpétua no Brasil. Foi quase que unânime essa discussão, essa defesa dos parlamentares de Mato Grosso nesse sentido. A pena de morte tem restrição, mas a prisão perpétua. Considerando a lotação do sistema penitenciário em Mato Grosso, a importância de fortalecer a questão do regime fechado, cumprimento do regime, como fica toda essa situação, na sua opinião? Nós temos hoje vaga no sistema penitenciário? Se por acaso a gente conseguir fazer essa reformulação, tivermos, mexer na Constituição Federal, tivermos prisão perpétua, o Estado teria condições de já executar? Como que o senhor avalia a prisão perpétua? E nos fale um pouquinho sobre a ocupação das penitenciárias em Mato Grosso. Às vezes, numa discussão, quando a gente vai falar de enfrentamento às facções de segurança pública, às vezes a gente escuta pessoas que não têm o conhecimento, né? A mesma coisa quando vai falar de saúde. Eu dou uma opinião, mas eu não conheço sobre saúde. Eu não fiz medicina, enfermagem, eu não sou nenhum técnico para discutir a saúde. Então, quando você discute segurança pública, a gente precisa escutar especialistas, aqueles profissionais que trabalham no dia a dia. Então, quando a gente fala em discutir redução de menoridade, maioridade, quando a gente discute em prisão perpétua, pena de morte, às vezes a gente está tirando o foco, mudando o foco daquilo que realmente precisa ser discutido. Nós precisamos mudar a lei, aumentar penas, mas trazer efetividade no cumprimento. Nós não podemos tratar um líder de facção ou qualquer faccionado como um preso comum. Então, se a gente colocar a prisão perpétua dentro dessa realidade, o custo que nós temos com o preso só vai ampliar, né? As vagas, elas só vão ampliar. Então, nós temos que trazer, durante aquele período, ele pegou ali 100 anos de pena, é isso que ele vai cumprir? Se ele vai cumprir 80, 60, mas se ele for um faccionado, ele vai cumprir essa pena em um regime de isolamento.
E ele tem sim, esse mesmo faccionado, ele tem que trabalhar, ele tem que pagar a sua pena. Então nós temos que discutir coisas reais, do mundo real. Daquilo a gente muda um pouco o foco de uma coisa que está muito distante e coisas mais fáceis que a gente já poderia mudar essa triste realidade com pequenas mudanças, trazendo efetividade. Porque hoje a polícia prende bastante, mas a gente vê que essas prisões, quando não tem uma efetividade, quando a gente fala do cumprimento de pena, nós precisamos sim trazer mais estrutura dentro de uma efetividade do cumprimento de pena, para aquele faccionado ele tenha uma pena, porque hoje quando a gente fala de uma aplicação de pena, muitos presos pegou 100, 200 anos, mas daqui a pouco está em liberdade, já está progredindo, já está tornozelado. Não então, é cumprida a pena, exatamente, né? Não é claro, inclusive para os operadores de direito, né, para os profissionais da segurança pública, não são regras claras e objetivas. Então nós temos que trazer mais rigor, mais clareza, mais objetividade e mais eficiência para o sistema de segurança pública do nosso país. Isso, nós temos projetos, inclusive, que estão em andamento. Nós devemos escutar mais os profissionais da segurança pública, profissionais que têm condições de trazer leis que possam resolver esse problema das facções aqui no nosso estado, no país, né, como um todo. Secretário, né, tem perspectiva de construção, de ampliação dos presídios, de novas unidades? Nós estamos também na iminência de inaugurar uma unidade prisional em Barra do Garças. Eu tive lá na semana passada fazendo a vistoria da obra. A obra, acho que mais um mês ela já entrega, está na fase de acabamento. São mais 432 vagas, numa região importante masculina para Barra do Garças. Nós vamos desafogar aquela região. Nós estamos aqui construindo aqui em Várzea Grande, no Capão Grande, também uma unidade, já está com 50% da sua construção. Nós já temos a autorização do nosso governador Mauro Mendes e do vice-governador Otaviano Pivetta para construir 2 presídios femininos, um em Rondonópolis, outro em Sinop. Nós já estamos na iminência de assinar o contrato, expedir a ordem de serviço e como nós temos, como eu disse, a mão de obra de presos, a ideia é a gente até o final do ano já está com essas unidades também em funcionamento. Então nós estamos ampliando, nós vamos construir também, temos autorização de construir um grande complexo ali na penitenciária central, que nós temos 3 unidades, né, que está já dentro de um ambiente urbano, então da gente melhorar a segurança, da gente levar a estrutura das forças especializadas da Polícia Penal, o SOI, o GIR, o CANIL, trazendo mais segurança para aquele complexo. E nós temos sim, ainda precisamos de uma validação, de uma autorização dentro do orçamento para 2026, um planejamento para construir uma unidade na região de fronteira, um complexo. Ontem eu estive lá, conversei com a prefeita de Cáceres, né, dentro de uma parceria para a gente conseguir uma área e a gente construir dentro do planejamento um grande complexo penitenciário, trazendo ali, construindo uma unidade masculina, feminina e do socioeducativo para aquela região de fronteira. Então temos sim a ampliação de vagas aqui no nosso estado e com esse pensamento de colocar ambientes que o faccionado ou não faccionado vai trabalhar dentro das unidades prisionais, vai pagar, né, a sua pena, vai contribuir para ficar ainda mais barato, né, esse custo elevado que nós temos dentro de um cenário nacional. A utopia seria o senhor vir aqui e falar, vamos diminuir, fechar presídios porque avançamos o índice de criminalidade no país, diminuiu e não há necessidade, né? Esse seria o grande sonho, né, de toda a sociedade brasileira, mas o que nós temos e estamos acompanhando essa triste realidade. O que nós temos que fazer e ser enérgicos, firmes, né, obviamente que dentro do ordenamento jurídico nós cumprimos a nossa legislação, mas precisamos mudar e enquanto isso nós estamos dentro do programa Tolerância Zero,
no ambiente do sistema penitenciário e do socioeducativo, impedindo essa comunicação ilícita e criando oportunidades para que essas pessoas saiam do mundo do crime e fazendo, consequentemente, o enfraquecimento dessas facções aqui no nosso estado. Regras mais enérgicas, menor reincidência. Exatamente, é o que a gente busca. Dentro desse processo de ressocialização, que é o estudo, que é o trabalho, que é a capacitação, impedir proporcionar a reinserção social e diminuir a reincidência, a reentrada no sistema penitenciário. Né? Então, nós estamos mudando. O ano passado, um número muito interessante, o número de pessoas que entraram no sistema penitenciário, apesar de nós termos aí 15.500 presos, mas o número de pessoas que entraram, que passaram no sistema penitenciário, foi mais de 30 mil pessoas. É um número muito alto, né, que entraram, que presos provisórios, com mandado de prisão, que foi para outros estados, dentro de um recambiamento, que tiveram a sua liberdade. Então é um número muito alto de reentrada, né, no sistema penitenciário. A reincidência tem uma técnica, né, que é você ser condenado num período de transitado em julgado em 5 anos. Mas essa reentrada no sistema penitenciário é muito alta. Então nós temos sim que avançar, não só na segurança, mas repensarmos aí também, enquanto sociedade, né, o caminho que nós queremos tomar, seguir. É um ano muito importante de eleições, que nós vamos escolher os representantes estaduais, né, os nossos representantes para os próximos 4 anos. Eu tive a oportunidade na eleição municipal, enquanto diretor de atividades especiais da Polícia Civil, de acompanhar já um trabalho piloto que foi feito junto ao Tribunal Regional Eleitoral, onde as forças de segurança se uniram, né, Ministério Público, né, outras instituições, Polícia Federal, Polícia Civil, as inteligências trabalharam, que a gente precisa sim dessa integração, dessa harmonia entre as instituições, né, principalmente num trabalho de inteligência, se uniram para fazer esse trabalho que começou, foi um piloto nas eleições municipais. E ali a gente identificou muitos candidatos, né, ligados com alguma ligação à facção, tentando já ocupar o seu espaço político. Né? Nós tivemos, se eu não me engano, recentemente a prisão de uma policial civil no estado de São Paulo, ligado ao PCC. Então, as facções estão sim avançando. Nós precisamos, por isso, da necessidade, da urgência da gente mudar essa triste realidade, da gente mudar o ordenamento jurídico, porque elas estão buscando espaços políticos, espaços em instituições como a polícia, como o Ministério Público, como o Judiciário, né? São raízes do crime que a gente precisa cortar, e esse trabalho é muito importante para que a gente possa fazer esse enfrentamento às facções criminosas. Tem previsão de concurso, secretário? Porque toda vez que vem um secretário aqui, se você abrir a pergunta ao vivo, é a primeira pergunta que vai vir: tem concurso? Nós estamos trabalhando, né, dentro de uma comissão, já montamos uma comissão. O trabalho dentro, né, das secretarias é sempre de construção, porque tem as aposentadorias, tem o aumento da demanda do trabalho, principalmente nessa construção pasta. de tantos presídios. A gente está vendo construção, nós estamos vendo aumento de presos. Então, precisamos, né, dentro do planejamento, nós estamos fazendo um grande estudo, uma comissão para preparar um concurso, mas obviamente que esse concurso envolve outras secretarias, envolve Secretaria de Planejamento, Casa Civil, Secretaria de Fazenda, autorização do governador, mas por parte da secretaria nós já estamos fazendo esse estudo, esse planejamento, porque obviamente em razão da demanda e das aposentadorias que elas ocorrem naturalmente, né, além dos atestados e tudo mais, nós estamos preparando esse estudo e queremos sim um concurso público, mas obviamente dentro de um alinhamento de todo o sistema político e das secretarias envolvidas. Secretário, para concluir da minha parte, pelo menos,
Aproveitando sua presença aqui, seu conhecimento sobre o sistema prisional, sobre esse sistema todo, qual que é a sua avaliação do espaço que foi designado ali para que o ex-presidente Bolsonaro cumpra a pena dele, levando em consideração de ser um ex-presidente e os problemas de saúde que ele tem? Olha, a gente tem que, eu penso que as instituições elas têm que cumprir o seu papel técnico, né, não deixar as questões políticas de lado. Então, assim como as forças policiais, o Ministério Público, o Judiciário, tem que ser técnico. A gente não pode deixar as emoções que a política muitas vezes tem, né? A gente tem que deixar de lado. Nós somos profissionais, nós somos pagos pela sociedade, pela população, para a gente trabalhar com técnica, cumprindo aquilo que é a legislação. Então, nessa avaliação, nós temos que ver isso aí. Cumpriu a lei? Está previsto? Né? Existem tratamentos diferenciados para outras autoridades? Né? Então, nós temos que buscar a técnica. Eu defendo, né, a técnica, a lei, o cumprimento, porque nós estamos vivendo numa instabilidade, numa insegurança jurídica, porque mesmo tendo as leis, mas nós temos decisões diversas para a mesma lei. Então acaba criando uma insegurança, uma instabilidade por conta disso. Nós precisamos voltar à técnica, né, para que a gente possa resgatar essa segurança tão importante para o sistema de segurança, para o sistema econômico e para toda a sociedade. Certo, obrigada. Secretário, agradecer a sua presença, um presente nosso aqui do Conexão Poder. Câmera aberta para as suas últimas considerações, algo que a gente não tenha pontuado que seja importante. Tá, eu que agradeço mais uma vez, agradeço ainda, né, pela oportunidade de receber o presente. Muito obrigado pelo carinho de sempre, toda a equipe aqui que nos recebe sempre com muito carinho, então muito obrigado. E estamos aí à disposição, o nosso papel é de sempre estar prestando contas à sociedade, né, principalmente por esse momento que a gente vive. Nós estamos lá na Secretaria de Justiça à disposição, buscando sempre aprimorar, melhorar a segurança das nossas unidades, né, o sistema de justiça criminal, o cumprimento de pena, para que a gente possa trazer um melhor serviço, mais segurança, mais tranquilidade e resgatar a paz social que você, cidadão de bem, tanto precisa e merece. Muito obrigado, que vocês tenham um ano muito abençoado, um ano de 2026 e com muita segurança. Obrigada, secretário. Secretário de Justiça de Mato Grosso, Vitor Hugo, nosso entrevistado de hoje. Até a próxima.